Esse vídeo foi elaborado como resumo de proposta do trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Software na PUC Minas em 2025, e o trabalho de conclusão a ser desenvolvido é uma análise do comportamento de métricas ágeis e o seu impacto na tomada de decisão do Product Owner. A pesquisa ela vai ser desenvolvida por mim, Maria Eduarda Crispim, e é orientada pelos professores Cleiton Tavares, Danilo Maia, Leonardo Vilela e Rafael Ramos. A pesquisa ela se enquadra na engenharia de software porque ela analisa o processo de desenvolvimento e como métricas apoiam melhoria contínua, decisão, qualidade nos projetos de desenvolvimento. Também ela pertence à área das metodologias ágeis, porque ela investiga métricas como lead time, cycle time, para poder compreender o desempenho da equipe e o suporte ao PO. E ela também integra a mineração de repositórios, porque ela utiliza dados coletados do GitHub para poder identificar padrões com base em evidências empíricas. No desenvolvimento de software atual, as decisões são cada vez mais guiadas por dados. E o PO, ele depende de métricas para poder priorizar e definir valor. Só que ainda não se sabe se as métricas extraídas do GitHub, elas realmente refletem informações úteis para sua tomada de decisão. E aí surgem perguntas como o PO ele precisa de dados, mas quais dados realmente ajudam? Ou então, as métricas disponíveis no GitHub, elas refletem de fato algo relevante ao PO? Ou então, se ele usa e confia nessas métricas, se elas influenciam decisões reais? Então, esse é o problema que eu quero abordar. Dessa forma, é essencial identificar quais métricas realmente representam aspectos importantes do processo e ajudam o PO a tomar decisões mais seguras, mais assertivas. E na engenharia de software, as métricas elas são fundamentais para poder avaliar, controlar e melhorar o desenvolvimento. E entender como elas refletem no fluxo de trabalho pode evitar priorização equivocada, pode reduzir desperdício, pode fortalecer o alinhamento entre a equipe. Então, o presente estudo ele tem como objetivo avaliar se as métricas ágeis e como as métricas ágeis extraídas dos repositórios apoiam a tomada de decisão do Product Owner. E para poder atingir esse objetivo, foram definidos três objetivos específicos, que são identificar quais métricas podem ser obtidas automaticamente e que aspectos do processo elas representam, analisar como essas métricas se comportam em projetos reais e investigar como os POs eles percebem e utilizam essas métricas em decisões de priorização, escopo e planejamento. E tem estudos que mostram que, embora métricas ágeis sejam reconhecidas como importantes, seu uso na prática ainda é muito limitado. Então, tem um trabalho que chama Exploring Retrospectives, que investigou como equipes utilizam métricas em reuniões de retrospectiva e mostrou que só 47% fazem um uso estruturado desses indicadores, enquanto a maior parte das decisões ela é baseada em percepções subjetivas, é baseada no achismo. Então, esse resultado é relevante para o meu estudo, porque ele evidencia que as métricas não são totalmente aproveitadas no dia a dia dos desenvolvedores e que aqui é possível ampliar essa discussão ao investigar não só retrospectivas, mas o uso contínuo de métricas pelo PO. E o estudo, tem outro estudo, que é de Almeida e outros autores, que foi conduzido com 191 profissionais que atuam com Scrum e mostrou que profissionais mais experientes tendem a valorizar mais as métricas e o papel desempenhado no time não altera significativamente essa percepção. E esse artigo, ele reforça uma lacuna muito importante, que percepção não significa prática. Então, esse estudo, ele contribui a comparar aqui os POs, com o que os POs dizem valorizar com o que eles realmente utilizam nos repositórios. E esse estudo, ele é uma pesquisa aplicada, porque investiga um fenômeno real e propõe soluções práticas para melhorar o uso de métricas na tomada de decisão. E quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, porque primeiro analisa como as métricas são utilizadas e depois descreve sua relevância a partir da percepção dos profissionais. E adotada uma abordagem mista, que é quantitativa e qualitativa. Na parte quantitativa, analisa métricas extraídas dos repositórios públicos do GitHub, e na parte qualitativa, entende como essas métricas influenciam as decisões do PO por meio de um questionário. E essa combinação permite observar tanto o comportamento real das métricas quanto fatores humanos envolvidos na sua adoção. E os métodos de pesquisa, elas seguem três etapas, que primeiro é a verificação da viabilidade da coleta automatizada no GitHub pela API GraphQL e também é aplicado um questionário a cerca de 30 POs. E essa etapa, ela permite reunir tanto os dados objetivos dos repositórios quanto percepções práticas sobre os usos da métrica. E em seguida, ocorre o processamento de dados, que é composto por filtragem, limpeza e normalização, e a filtragem, ela permite que apenas projetos ativos e consistentes sejam analisados. E a limpeza, ela padroniza data, remove inconsistências, e a normalização, ela faz um ajuste nas métricas em relação ao tamanho e à complexidade dos projetos, porque aí permite que seja feita uma comparação justa, porque cada projeto tem um tamanho diferente. E depois dessa análise, são calculadas como métricas tipo cycle time, lead time, throughput e WIP são aplicadas
e depois são aplicadas técnicas estatísticas para poder identificar padrões e relações. E é aí que surgem os primeiros insights sobre o comportamento das métricas. E, por fim, os resultados quantitativos são integrados com as respostas do PO, e aí permite comparar o que as métricas mostram com o que os profissionais percebem. E essa comparação, permite identificar lacunas entre a prática real e a percepção, e ajuda a entender quais métricas elas realmente têm influência na tomada de decisão. E em relação ao planejamento, ao cronograma, nos 10 primeiros meses ocorre a coleta inicial, né? Em fevereiro são criados os scripts de extração via API GraphQL, e também é elaborado o questionário. E em março continua a coleta junto à limpeza e à padronização, enquanto o questionário é aplicado. Em abril acontece a fase central da análise quantitativa, com extração de atributos, cálculo de métricas e análises estatísticas. Em maio são feitas a análise qualitativa e a integração entre as métricas e as percepções dos POs. E, por fim, em junho e julho são dedicados à escrita final do TCC, que são resultados, discussão, conclusão, revisão. E assim, eu espero que esse estudo ele contribua para poder aproximar os dados do processo decisório e também fortalecer o papel do PO e ampliar a maturidade das práticas ágeis. Muito obrigada.